História de Abraão, segunda parte. Sarai, mulher de Abrão, não lhe tinha dado filho, mas possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Eis que o Senhor me fez estéril. Rogo-te que tomes a minha escrava, para ver se ao menos por ela eu posso ter filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Sarai tomou, pois, sua escrava Agar, a egípcia, passado 10 anos que Abraão habitava a terra de Canaã, e deu-lhe por mulher a Abrão, seu marido. Este aproximou-se de Agar, e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre ti o ultraje que me é feito. Dei-te minha escrava, e ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. O Senhor seja juiz entre mim e ti. Abraão respondeu-lhe: Tua escrava está em teu poder. Faze dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a de tal forma que ela teve que fugir. O anjo do Senhor, encontrando-a no deserto junto de uma fonte que está no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Eu fujo de Sarai, minha senhora, respondeu ela. Volta para tua senhora, tornou o anjo do Senhor, e humilha-te diante dela. E ajuntou: Multiplicarei tua posteridade de tal forma, e será tão numerosa que não se poderá contar. Disse mais: Estás grávida, e vais dar à luz um filho, e dar-te-ás o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Este menino será como um jumento bravo. Sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos contra ele. E levantará sua tenda de fronte de todos os seus irmãos. Agar deu ao Senhor, que lhe tinha falado, o nome: Vós sois Euroi. Porque, dizia ela, não vi eu aqui mesmo o Deus que me via? E por isso deu-se aquele poço o nome de Poço Lahairoi. Ele se encontra entre Cades e Barade. Agar deu à luz um filho a Abrão, o qual lhe pôs o nome de Ismael. Abrão tinha a idade de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Abrão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhe: Este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Tornar-te-ei extremamente fecundo. Farei nascer de ti nações, e terás reis por descendentes. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Darei a ti e a teus descendentes, depois de ti, a terra em que moras como peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Deus disse ainda a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade nas gerações futuras. Eis o pacto que faço entre mim e vós e teus descendentes, e que tereis de guardar. Todo homem entre vós será circuncidado. Cortareis a carne de vosso prepúcio, isso será o sinal de aliança entre mim e vós. Todo homem, no 8º dia do seu nascimento, será circuncidado entre vós nas gerações futuras. Tanto que nascer em casa, como que comprardes a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer, e que não for de tua raça. Circuncidar-se-á
tanto o homem nascido na casa como aquele que for comprado a preço de dinheiro. Assim será marcado em vossa carne o sinal de minha aliança perpétua. O varão incircunciso, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado do seu povo por ter violado minha aliança. Disse Deus a Abraão: Não chamarás mais tua mulher Sarai, e sim Sara. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela será a mãe de nações, e dela sairão reis. Abraão prostrou-se com o rosto por terra e começou a rir, dizendo consigo mesmo: Poderia nascer um filho a um homem de 100 anos? Seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? E disse a Deus: Oxalá que Ismael viva diante de vossa face. Mas Deus respondeu-lhe: Não, é Sara, tua mulher, que dará à luz um filho, ao qual chamarás Isaque. Farei aliança com ele, uma aliança que será perpétua para a sua posteridade depois dele. Eu te ouvirei também acerca de Ismael. Eu o abençoarei, torná-lo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente sua descendência. Ele será o pai de 12 príncipes, e farei sair dele uma grande nação. Mas minha aliança eu a farei com Isaque, que Sara te dará à luz dentro de 1 ano, nesta mesma época. Tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus de Abraão. Abraão tomou então Ismael, seu filho, assim como todos os homens nascidos de sua casa e todos aqueles que tinham comprado a preço de dinheiro, tudo o que havia de varões em sua casa, circuncidou-se no mesmo dia, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi igualmente. Abraão e Ismael, seu filho, foram circuncidados no mesmo dia. E todos os homens de sua casa, nascidos em sua casa ou comprados a preço de dinheiro, foram circuncidados ao mesmo tempo. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhe ao encontro e prostrou-se por terra. Meus senhores, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sob esta árvore. Eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurarei as vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passastes perto do vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, amassa 3 medidas de farinha e coze pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom, e deu a um criado que o preparou logo. Tomou manteiga e leite e serviu aos peregrinos juntamente com o novilho preparado, conservando-se de pé junto deles, sob a árvore, enquanto comiam. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. E ele disse-lhe: Voltarei à tua casa dentro de 1 ano, a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouviu por detrás a entrada da tenda. Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara tinha já passado da idade. Ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou, disse ela consigo mesma, conhecerei ainda o amor, e o meu Senhor também já entrando em anos. O Senhor disse a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que eu teria um filho, velha como sou? Será isso porventura uma coisa muito difícil para o Senhor? Em 1 ano, a esta época, voltarei à tua casa e Sara terá um filho. Sara protestou. Eu não ri, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse-lhe: Sim, tu riste.
Os homens levantaram-se e partiram na direção de Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. O Senhor disse então: Acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Eu o escolhi para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que ele fez. O Senhor ajuntou. É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chega até mim. Se assim não for, eu o saberei. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou em presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse: Fareis o justo perecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Fá-los-eis perecer? Não perdoaríeis antes a cidade em atenção a 50 justos que nela se poderiam encontrar? Não, vós não poderíeis agir assim, matando o justo com o ímpio, e tratando o justo como ímpio. Longe de vós tal pensamento. Não exerceria o juiz de toda a terra a justiça? O Senhor disse: Se encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Abraão continuou: Não leveis a mal se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja eu pó e cinza. Se porventura faltarem 5 aos 50 justos, fareis perecer toda a cidade por causa desses 5? Não a destruirei, respondeu o Senhor, se nela eu encontrar 45 justos. Abraão insistiu ainda e disse: Talvez só haja 40. Não a destruirei a cidade por causa desses 40. Abraão disse de novo: Rogo-vos, Senhor, se não vos irriteis se eu insisto ainda. Talvez só encontre 30. Se eu encontrar 30, disse o Senhor, não o farei. Abraão continuou: Desculpai se eu ouso ainda falar ao Senhor. Pode ser que só encontre 20, em atenção aos 20 não a destruirei. Abraão replicou: Que o Senhor não se irrite se falo ainda uma última vez. Que será se lá forem achados 10? E Deus respondeu: Não a destruirei por causa dos 10. E o Senhor retirou-se, depois de ter falado com Abraão, e este voltou para sua casa. Pela tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Lote, que estava sentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro e prostrou-se com o rosto por terra. Meus senhores, disse-lhes ele, vinde, peço-vos para a casa de vosso servo, e passei nela a noite, lavarei os pés, e amanhã cedo continuareis vosso caminho. Não, responderam eles, passaremos a noite na praça. Mas Lote insistiu tanto com eles que acederam e entraram na sua casa. Lote preparou-lhes um banquete, mandou cozer pães sem fermento e eles comeram. Mas antes de que se tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Somorra, se agruparam em torno da casa, desde que os jovens até os velhos, toda a população, e chamaram Lote. Onde estão? Disseram-lhes. Os homens que entraram esta noite em tua casa, conduze-os a nós para que os conheçamos. Saiu Lote a ter com eles no limiar da casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhes: Suplico-vos, meus irmãos, não cometais este crime. Ouvi, tenho 2 filhas, que são ainda virgens, e vos trarei, e fazei delas o que quiserdes, mas não façais nada a estes homens, porque se acolherem à sombra do meu teto. Eles responderam: Retira-te daí, e acrescentaram: Eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós, e se arvora em juiz. Pois bem, verás como te havemos de tratar pior do que a eles. E, empurrando Lote com violência, avançaram para quebrar a porta. Mas os 2 viajantes estenderam a mão e, tomando Lote para dentro de casa, fecharam a porta de novo.
e feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão por reencontrar a porta. Os 2 homens disseram a Lote: Tens ainda alguns dos teus genros ou filhas, todos os que são seus parentes na cidade, faze-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor que se eleva dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-los. Saiu Lote, pois, para falar a seus genros, que tinham desposado suas filhas. Levantai-vos, disse-lhes, saí daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas seus genros julgaram que ele gracejava. Ao amanhecer, os anjos instavam com Lote, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele, sua mulher e suas 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhes: Salva-te se queres conservar tua vida, não olhes para trás, e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para as montanhas, senão perecerás. Lote disse: Ó não, Senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de vós, e usaste comigo de grande bondade, conservando-me a vida, vede, eu não me posso salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes e eu morreria. Eis uma cidade bem perto onde posso abrigar-me. É uma cidade pequena e eu poderei refugiar-me nela. Permiti que o faça, ela é pequena e terei a vida salva. Ele disse: Concedo-te ainda essa graça. Não destruirei a cidade a favor da qual me pedes. Apressa-te e refugia-te lá, porque nada posso fazer antes que lá tenhas chegado. Por isso puseram àquela cidade o nome de Segor. O sol levantava-se sobre a terra quando Lote entrou em Segor. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor do céu, e destruiu essas duas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Lote, tendo olhado para trás, transformou-se numa coluna de sal. Abraão, levantando-se muito cedo, e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor. Voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra e sobre toda a extensão da planície, viu subir da terra um fumo espesso como a fumaça de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Lote do flagelo com que destruiu as cidades onde ele habitava. Lote partiu de Segor e veio estabelecer-se na montanha com as suas 2 filhas, pois temia ficar em Segor. E habitava numa caverna com suas 2 filhas.